como quinto elemento, conforme eu falava com vocês, o Catecismo da Igreja Católica e o Concílio de Trento, apresenta a graça salvífica, ou seja, os efeitos da unção dos enfermos. No Catecismo, parágrafo 1532, lemos que a graça especial do sacramento da unção dos enfermos tem como efeitos a união do doente com a paixão de Cristo para o seu bem e bem de toda a Igreja, o reconforto, a paz e coragem para suportar cristanamente os sofrimentos da doença ou da velhice, perdão dos pecados se o doente não pode obtê-lo pelo sacramento da penitência, restabelecimento da saúde se isso convier à salvação espiritual, preparação para a passagem à vida terrena. Ainda no magistério da Igreja, nós encontramos no Código Canônico, tanto publicado em 1917, como no Código de 1983, bem como no Código dos Cânones das Igrejas Orientais em 1990, que o ministério do sacramento da unção dos enfermos, reforça-se, é reservado aos sacerdotes. Se é um sacramento que gera cura, esse sacramento precisa ser ministrado por aqueles que efetivamente receberam esta missão diretamente do próprio Deus. Por isso, cabe apenas aos nossos sacerdotes ou bispos imporem as mãos, nos ungirem e orarem para pedir a salvação das nossas almas. Algumas dúvidas são frequentes quando falamos sobre a unção dos enfermos. Por exemplo, muitas pessoas se questionam se, em determinadas situações, um fiel batizado, que talvez vive em situação de pecado, poderia receber extrema-unção. Desculpe, a unção dos enfermos. E o que a Igreja Católica nos fala? Que sim, este sacramento é um sacramento que ele tem por objetivo, ele tem por meta nos curar. Lembram? Ele não é um sacramento destinado ao momento da morte. Ele é um sacramento destinado ao momento em que estamos frágeis, em que estamos enfermos e buscamos a salvação apenas em Cristo. Um pouco mais sobre essa questão relacionada à unção dos enfermos é encontrado na Exortação Apostólica Pós-Sinodal Sacramentum Caritatis do Papa Emérito Bento XVI, de 2007, e também nos outros documentos do Magistério da Igreja. Outra dúvida frequente diz respeito a unção dos enfermos pode ser recebida mais de uma vez pela mesma pessoa? Sim. A Igreja nos diz que a unção dos enfermos, novamente, é um sacramento de cura. Tal qual a reconciliação, ele é destinado a todo fiel que esteja gravemente enfermo. Digamos que, por exemplo, hoje eu tenha um acidente e precise ser internada. A minha família pode chamar um padre para ministrar sobre mim a unção dos enfermos. Se pela graça divina eu vier a me recuperar e na velhice precisar novamente da unção dos enfermos, novamente ela pode ser ministrada. Terceira dúvida muito comum entre os fiéis católicos. No decorrer da mesma enfermidade, o sacramento pode ser novamente ministrado? Sim. A Igreja nos diz em seu Catecismo da Igreja Católica que o sacramento ele pode ser ministrado novamente. Por exemplo, se o fiel sofrer alguma piora do seu quadro de saúde. Por fim, pergunta-se muito, o sacramento da unção dos enfermos, ele envolve outros sacramentos, como o sacramento da reconciliação e da penitência, o sacramento da Eucaristia? Sim e não. Nós vamos ver que o rito da unção dos enfermos, ele é muito específico. Contudo, a Igreja, em sua sabedoria, chama a atenção dos nossos sacerdotes de que seria oportuno que o fiel que recebesse a unção dos enfermos
a recebesse logo após um ato de contrição, logo após receber o sacramento da reconciliação e da penitência, e, se possível, também participando da celebração da palavra. Mais ainda, o Catecismo da Igreja Católica nos pede, conclama, recomenda que, se for possível, na situação de oferta da unção dos enfermos, a um fiel que tenha conseguido fazer a sua última confissão, que seja ministrado o sacramento da Eucaristia. Na Igreja Católica chamamos de viático esse momento, ou seja, seria o último momento da passagem para o encontro com o nosso Senhor. Nada melhor do que fazer isso com o sacramento que verdadeiramente é o nosso encontro com Jesus Cristo, em corpo e sangue, alma e divindade. Por fim, os nossos sacramentos também, eles nos chamam a atenção de que estamos caminhando junto com o mistério pascal de Cristo. E o Papa Bento XVI, na mensagem para o 20º Dia Mundial do Doente, em fevereiro de 2012, proclamou o seguinte aos fiéis católicos: a conformação com o mistério pascal de Cristo, realizada também mediante a prática da comunhão espiritual, adquire um significado totalmente particular quando a Eucaristia é administrada e acolhida como viático. Naquele momento da existência, ressoam de modo ainda mais incisivo as palavras do Senhor: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitá-lo-ei no último dia. Com efeito, a Eucaristia, principalmente como viático, é, segundo a definição de Santo Inácio de Antioquia, remédio de imortalidade, antídoto contra a morte, sacramento da passagem da morte para a vida, deste mundo para o Pai, que a todos espera na Jerusalém Celeste. Ou seja, meus irmãos, o tempo oportuno para receber o sacramento da unção dos enfermos não necessariamente deve ser destinado a um perigo iminente de morte, mas sim a qualquer tempo oportuno que nós nos encontremos em grave enfermidade. Por exemplo, doentes que estejam em uma situação que possa piorar um quadro e ficar iminente de morte. Antes de uma cirurgia de alto risco, que você vá se submeter, peça a unção dos enfermos ao seu sacerdote, consciente, participe da última celebração da palavra, receba a Eucaristia, talvez, se houver complicações nessa cirurgia, como viático. E também em idosos com a fragilidade acentuada. Isso é muito importante, meus irmãos. Nós temos um tabu muito grande com o sacramento da unção dos enfermos. E no Brasil, principalmente, a gente fala muito que ministrar esse sacramento é pedir para a pessoa morrer. Não. Temos histórias maravilhosas dentro da nossa tradição, dentro das nossas comunidades e de nossas paróquias, de pessoas que tiveram verdadeiros milagres por meio da unção dos enfermos. Crianças, jovens, adultos, inclusive idosos. Algumas curiosidades sobre o rito. Primeiro, o óleo, ele deveria ser o óleo extraído da oliveira, né? E normalmente, como já falamos para vocês, ele é abençoado pelo bispo naquela celebração dos Santos Óleos, que é celebrada por toda a igreja no início do tríduo pascal. A unção, no rito romano, ela é feita na fronte e nas mãos. No rito oriental, ela pode ser feita em outras partes do corpo. Mais ainda, a administração do sacramento, como falei para vocês anteriormente, ela necessariamente pertence ao sacerdote ou bispo. Por quê? Porque no momento em que ele ministra esse sacramento para nós, ele está, como nós chamamos na igreja, in persona Christi. Ou seja,